Paciente chegou no seu plantão dizendo que está com dor nas costas e quer um raio-x. E agora, como é que você conduz uma dor lombar com segurança no pronto-socorro? Vem comigo. Plantoneiros, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar de um assunto muito comum no pronto-socorro, que é a dor lombar, a dor nas costas. Nós vamos entender qual é a demanda dos pacientes, né? E como é que a gente conduz isso com segurança, fazendo inclusive os diagnósticos diferenciais. Vamos lá então, eu trouxe aqui, como sempre, para vocês, no primeiro slide, a foto do paciente. Como é que esse paciente chega ao pronto-socorro? Geralmente é uma dor de moderada a intensa, né? E ela pode estar relacionada com o esforço e principalmente com o trabalho. Então eu quero que você preste atenção nisso. Quem já dá plantão já deve ter percebido que essa é uma demanda bastante comum e que muitas das vezes ela está relacionada com o trabalho. Por isso eu já coloquei inclusive aqui os CIDs, né? Quais são os CIDs de dor lombar? Aqui dentro desses tipos de dor lombar você tem, por exemplo, a cervicalgia, temos a dor lombar baixa. Então, dependendo do tipo de dor lombar, você vai classificar de acordo com o CID que eu destaquei aqui, deixei só de curiosidade, principalmente porque, como nós vamos ver, uma das demandas do paciente aqui é o afastamento do trabalho. Então, quais são as demandas do paciente? Obviamente, a analgesia, né? O paciente está com dor, ele quer que essa dor seja sanada, que esse problema seja sanado, mas também ele demanda o afastamento, o atestado médico. Então é importante a gente saber quais são os CIDs mais comuns. Além disso, como eu disse na abertura do vídeo, muito paciente vai perguntar para você se é preciso ou não tirar um raio-x. Muitas vezes você vai ver que não há indicação do exame de imagem, mas isso é uma angústia, é uma demanda do paciente. Então nós vamos tratar disso também nesse vídeo. E por fim, muitas vezes você vai precisar fazer um encaminhamento para o especialista. Nós vamos ver quando que isso vai ser necessário. E o que você não pode não saber no caso de dor lombar? Quais são os sinais de alarme e quais pacientes precisam de imagem e, por fim, quais precisam de uma internação hospitalar. Bom, falando dos sinais de alarme, vocês vão ver que isso aqui acaba ficando automático na cabeça de vocês. Eu destaquei aqui os principais sinais de alarme da dor lombar, portanto, idade maior do que 50 anos já me chama um pouquinho a atenção. Febre, obviamente, nós vamos fazer os diferenciais, por exemplo, em casos de cólica renal, de abscesso, de pielonefrites, então é importante, a febre vai chamar a sua atenção. Imunodeprimidos, evidentemente trauma, o paciente foi vítima de trauma, um trauma alto versus alto, por exemplo, e está com dor nas costas, isso deve chamar a sua atenção. Câncer ou perda ponderal, doutor, estou com dor nas costas e já faz uns 3 meses que eu perdi muito peso, né? Isso vai chamar a sua atenção. Diabéticos ou distúrbios metabólicos importantes, descompensados. Fraqueza muscular intensa ou anestesia perianal. O paciente fala para você que não está sentindo ali a região perianal, está anestesiada ou que não consegue se movimentar, que tem uma fraqueza muscular muito importante, geralmente bilateral, né? Diminuição do tônus esfincteriano, está associado ali com a anestesia perianal que eu já disse. Uma dor que é exclusivamente noturna ou uma dor que aparece somente em repouso e, obviamente, por fim, né, casos bastante comuns, vão chamar a sua atenção os que são refratários. O paciente já veio no pronto-socorro 2, 3 vezes, você faz a analgesia e ele continua com dor. Esse é um paciente que, obviamente, vai precisar de maiores cuidados. E aí, quais são as perguntas que eu, André, faço pensando nesses sinais de alarme? Vocês vão ver, como eu disse, que vai ficar automático na cabeça de vocês. Então, a dor tem relação com o esforço? Por exemplo, chegou lá o seu José, de 50 anos, ele trabalha fazendo esforço físico, o trabalho dele está relacionado com o esforço, e eu pergunto, essa dor do senhor tem relação com o trabalho? Tem dor, tem relação com o esforço? Ela melhora em repouso? Ela irradia para algum lugar? Teve febre? Tem história de trauma? O senhor bateu as costas? O xixi e o cocô estão normais para fazer? E aí eu destaquei aqui o teve febre que eu já falei, né? E qual o principal sinal ao exame físico? O bom e velho sinal de Laseg. Eu vou deixar lá no Instagram um vídeo desse sinal, mostrando para vocês como é que faz esse exame físico, um exame físico clássico. E obviamente eu estou pensando no sinal de Giordano, né, na punho percussão, para os diagnósticos diferenciais.
E como eu vou abordar no pronto-socorro esse paciente? Bom, garantir primeiro a estabilidade, ver se o paciente está estável hemodinamicamente e avaliei os sinais de alarme. Fiz aquelas perguntas e fiz um rastreio. Obviamente, você não precisa saber decorado, né, os sinais de alarme, isso vai ficar automático na sua cabeça. E conforme você vai fazendo a anamnese, perguntando, você já vai identificando esses sinais. Muito bem, eu garanti a estabilidade e vi que esse paciente não tem sinais de alarme, eu vou partir para a analgesia. Faça a analgesia conforme a escala de dor, conforme a dor do paciente, né? Eu deixei como opções os anti-inflamatórios e os analgésicos. Você pode optar por fazer, por exemplo, uma dipirona e associar com uma ampola de Decadron, por exemplo, desde que o paciente não tenha alergia ou contraindicações, ou ainda um Voltaren com Decadron, Profenid com Decadron, vai depender da rotina do seu serviço. Destaquei também como opções o Tilatil, né, endovenoso, que é o Tenoxicam, que é excelente, mas não está disponível em todos os serviços. E também o Piroxicam, que é o Feudene, como uma forma sublingual. Aí menos disponível ainda. Cheque a rotina do seu serviço, tá? E lembrar das gestantes, a gente não pode esquecer delas. Eu sempre brinco nos vídeos, não precisa ter medo de atender a gestante. Uma opção como analgésico, obviamente todo mundo conhece, é o paracetamol, mas eu posso utilizar o opioide, desde que não haja alergia ou contraindicação para aquele tipo de paciente específica, mas eu posso utilizar um tramal subcutâneo, por exemplo. Não é porque ela é gestante que eu não posso utilizar essa medicação que funciona muito bem. Né? Fazer e tomar cuidado, por fim, com os diferenciais, os diagnósticos diferenciais, especialmente em gestante. Cheque se ela tem febre, se ela tem alteração na urina, se ela tem perdas vaginais, né? Se está sangrando, se tem cólica associado, isso você tem que fazer o diferencial. Como opções de opioides, eu deixei aqui para vocês a codeína, o tramal e a morfina. Não tenha medo de fazer o uso de opioide, mas cuidado. Primeiro, lembra naquele vídeo que eu falei lá no manejo da dor? Da oligoanalgesia. Então, fazer a analgesia de forma adequada, né? Tomar cuidado com os opioides, mas não precisa ter medo deles, né? É só saber utilizar que eles são uma excelente ferramenta para vocês. E aí, perguntas comuns. Doutor, eu posso usar o corticoide? Pode. O uso do corticoide, desde que não haja alergia ou contraindicação em casos específicos, você pode utilizar o corticoide como uma forma de prevenir novas crises no paciente. Então, eu costumo associar o Decadron lá no pronto-socorro. Posso usar relaxante muscular, a ciclobenzaprina, por exemplo, especialmente pensando aí na prescrição para casa, né, do paciente. Eu posso utilizar. Eu, André, particularmente não gosto muito porque eu acho que os efeitos colaterais superam os benefícios aqui, né? Negocie com o seu paciente, explique, fala, ó, eu posso te passar um relaxante muscular, mas ele pode te dar um pouco de náusea, pode te dar um pouco de sonolência, de tontura, e aí você sente do paciente o que ele prefere, né? Negocie com ele. Eu, particularmente, não prescrevo com frequência, tá? E anti-inflamatórios tópicos. Esses anti-inflamatórios tópicos, eles são bons para dores musculares, tá? Eles costumam funcionar muito bem. Depende muito de caso a caso, né? Em alguns casos específicos, por exemplo, o cara jogou bola, bateu ali e tá com dor, eu até passo. Mas numa dor lombar típica, por exemplo, do paciente que eu falei, o seu José, que trabalha fazendo esforço físico, eu prefiro fazer o Decadron e o Profenid intramuscular ou um tramal subcutâneo e passar anti-inflamatório via oral para casa, beleza? Bom, falando então finalmente para casa, como é que eu vou tratar esse paciente? Depende, vai depender da escala de dor, leve, moderada ou intensa. Para casos leves, analgésicos comuns, dipirona ou paracetamol. Moderados, vamos fazer o uso do anti-inflamatório. Coloquei como opção o Celecoxib. Posso negociar o uso ou não do relaxante muscular, por exemplo, o Miozan de 6 em 6 horas. Já para dores intensas, não adianta você fazer uma analgesia mais baixa, né? Vamos utilizar os opioides e associar com o paracetamol, o famoso Tilex ou Paco. Então, paracetamol com codeína de 4 em 4 horas, se dor intensa. Eu sempre explico isso para o paciente. Dá opção primeiro para o anti-inflamatório e caso não haja melhora, você parte para esses opioides. Outra opção, o tramal de 50 mg de 6 em 6 horas. Sempre explicando para o paciente que essas medicações podem ter efeitos colaterais, tá? E no caso do uso da opção, né, do uso do relaxante muscular, posso utilizar o baclofeno ou o Miozan, orientando quais são os efeitos colaterais das medicações.
Mas e os exames de imagem, doutor? Eu quero fazer um raio-x, será que não é melhor? Minha dor nas costas aqui está me preocupando um pouco. Bom, vocês vão ver que essa é uma demanda muito comum lá no pronto-socorro e você tem que saber, faz parte do seu papel como médico, orientar. Para quem eu vou pedir esses raio-x ou exames de imagem? Bom, o raio-x na fase aguda, ele não costuma ser muito útil. A não ser que o paciente tenha apresentado um trauma, te relate um trauma, o raio-x não vai te ajudar em muita coisa. Então, eu vou solicitar exames de imagem na presença daqueles sinais de alarme que a gente comentou. Ou ainda, se houver uma grande expectativa pelo exame, o paciente está desesperado, ele quer porque quer um raio-x, por exemplo, né? Então, faz parte também de uma indicação, em alguns protocolos isso inclusive está descrito, que a grande expectativa pelo exame faz parte de uma indicação também aqui nesse caso específico. Quais exames de imagem a gente vai utilizar? Ressonância e tomografia, né? Vai depender aqui do tipo de sinal de alarme que está presente. Portanto, eu tenho que ver, né, avaliar se esse paciente teve um trauma ou não, se é uma suspeita de câncer, uma suspeita de alguma doença oncológica, se há febre persistente, pensando nos diferenciais lá que eu já falei, ou ainda, né, se o paciente apresenta uma suspeita de cauda equina ou hérnia discal. Por exemplo, ele fala para você que tem hérnia discal, ou você suspeitou de cauda equina, o paciente está com anestesia perianal, não está conseguindo, está com incontinência, então esse paciente levantou sua suspeita, você vai utilizar o exame de imagem. Ainda, eu destaquei aqui osteomielite de CITS ou abscessos. Todos esses daqui, como uma forma de bônus, eu vou deixar lá no Instagram para vocês as imagens e a indicação de cada um deles, tá? Os diferenciais. Bom, falando de exames de laboratório, será que eu preciso de exame de laboratório? Sim, desde que eu esteja pensando em diagnósticos diferenciais, suspeitas infecciosas, câncer, metástase, por exemplo. E quais nós vamos utilizar? Hemograma, ureia creatinina, VHS e PCR. Aí já faz um rastreio bem completo, né? Já começa a fazer um rastreio dos diferenciais. E por fim, quem eu vou internar em caso de dor lombar? Bom, eu vou internar os pacientes que eu faça diagnóstico de condição grave, ou pacientes que sejam refratários, que a dor é intensa. O paciente já veio tem hérnia discal, você fez analgesia com opioide, já utilizou morfina e ele continua lá morrendo de dor, você vai internar o paciente para fazer analgesia. Ou ainda, compressões medulares e, como eu disse, cauda equina. Essa, por fim, é uma urgência, tá? Essa é uma urgência em caso de dor lombar, você tem que internar esse paciente. Bom, e aí foi para o plantão com esse slide na cabeça, os seus problemas foram resolvidos, você sabe conduzir do começo ao fim com segurança a dor lombar. Eu destaquei aqui do lado, né, do slide, quais são os sinais de alarme, lembra de fazer aquelas perguntinhas, teve trauma, teve febre, a dor piora à noite, piora com esforço, você vai fazendo o rastreio e vendo os sinais de alarme. E aí nós vamos excluir como diagnósticos diferenciais os mais graves, né, os que são mais comuns também, litíase renal, aneurisma de aorta, itu e pielonefrites, neoplasia de pâncreas, por exemplo, e pancreatite, tá? Lembra que essa pancreatite dá dor intensa e muitas vezes você pode mascarar por estar tentando tratar ali como uma dor lombar, é só um diferencial para você pensar, tá? E aí eu fiz aqui a escalinha leve, moderada e severa, você vai utilizar de acordo com a escala da dor, utilizar essas opções que nós já comentamos, lembrando de negociar com o paciente as medicações que você vai prescrever para casa. Vou encaminhar aqueles que eu estou pensando em diagnóstico diferencial e as urgências a gente vai internar. Por fim, se você quer saber como prescreve esse paciente na internação, eu vou deixar lá no Instagram a prescrição pronta para vocês, tá ok? Bom, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de dor lombar. É um assunto muito comum em pronto-socorro. Não deixa de conferir no Instagram, @plantoneiro. Eu vou deixar as prescrições e as imagens dos diagnósticos diferenciais para vocês. Valeu, moçada. Um abraço.